Hoje vou contar a história de um segredo perdido nas profundezas da Amazônia. 99 anos atrás, o explorador inglês Percy Harrison Fawcett desapareceu para sempre nas florestas amazônicas junto com seu filho Jack e seu amigo Raleigh Rimmel. Mas antes de desaparecer, na última carta enviada à Inglaterra, ele escreveu as coordenadas da antiga cidade que encontrou. Se eu dissesse que a lendária cidade que Fawcett procurava realmente existe, e que vestígios dela foram encontrados com tecnologia de satélite moderna, vocês acreditariam? Ou já se perguntaram por que o governo brasileiro ainda declara certas regiões da Amazônia como áreas proibidas? Neste vídeo, primeiro compartilharei com vocês aquelas coordenadas críticas que Percy Fawcett escreveu em sua última carta. Essas coordenadas são a pista mais concreta nas mãos dos pesquisadores que seguem o rastro de 3 pessoas desaparecidas há 99 anos. Segundo, mostrarei aquelas estruturas geométricas misteriosas encontradas no Google Earth que deixaram especialistas perplexos. Terceiro, explicarei a maior descoberta arqueológica feita na Amazônia em 2019. Esta descoberta é a primeira evidência concreta que apoia as teorias de Fawcett. E por último, revelarei por que o governo brasileiro ainda declara certas regiões amazônicas como áreas proibidas e as verdadeiras razões por trás dessa proibição. Mas primeiro, vamos começar com a história da famosa Cidade Z. Porque para entender Percy Fawcett, vocês precisam saber por que ele dedicou sua vida a essa busca. E essa história é muito mais complexa e emocionante do que imaginam. Percy Harrison Fawcett não era apenas um explorador comum. Era membro da Real Sociedade Geográfica, especialista em topografia e um dos europeus que melhor conhecia a Amazônia. Durante 15 anos, fez 7 expedições diferentes na Amazônia, mapeou milhares de quilômetros. A obsessão de Fawcett pela Cidade Z começou com um documento misterioso que encontrou na Biblioteca Nacional do Brasil. O documento era um relatório escrito por um dos bandeirantes portugueses que viveu no século XVIII. Neste relatório, falava-se de uma grande cidade nas profundezas da Amazônia com construções de pedra, ruas largas e estátuas de ouro. Quando Fawcett leu este documento pela primeira vez, foi cético. Mas nos anos seguintes, durante suas explorações na Amazônia, começou a ouvir histórias similares de tribos indígenas. Cada tribo usava nomes diferentes, mas todas falavam da mesma coisa: uma grande cidade com casas de pedra. Os anciãos da tribo Xingu falavam de uma cidade perdida chamada Cuicugu. A tribo Kalapalo mencionava um lugar chamado Uku. O mais impressionante era que todas essas cidades supostamente ficavam na mesma região do Mato Grosso. Nos diários de Fawcett, vemos que a partir de 1922 ele começou a coletar pistas sobre esta cidade. Mas o ponto de virada real aconteceu em 1924. Naquele ano, durante sua exploração na Amazônia, encontrou fundações de pedra antigas em um terreno aberto. Essas fundações eram claramente feitas pelo homem. E seu tamanho mostrava que uma vez houve um assentamento importante aqui. Fawcett fotografou essa descoberta e coletou amostras. Quando voltou a Londres, os resultados da análise dessas amostras foram surpreendentes. As amostras de pedra não eram nativas da região. Ou seja, essas pedras foram transportadas de quilômetros de distância para cá. Isso mostrava que a civilização que viveu aqui possuía conhecimento avançado de engenharia. Então essas fundações que Fawcett encontrou eram realmente parte de uma cidade perdida? O que a arqueologia moderna diz sobre isso? E mais importante, por que Fawcett desapareceu em sua última jornada? A busca de Fawcett pela Cidade Z era na verdade parte de uma história muito maior. No final do século XIX, a teoria das civilizações perdidas era muito popular na Europa. Desde a lenda da Atlântida até a descoberta das cidades maias, todos procuravam civilizações desconhecidas. Mas a abordagem de Fawcett era diferente. Ele não era apenas um aventureiro em busca de tesouros. Era um verdadeiro cientista. As amostras botânicas que coletou durante suas explorações na Amazônia, os mapas que desenhou e os relatórios que escreveu sobre tribos indígenas eram muito respeitados no mundo científico. A teoria de Fawcett era esta:
A Amazônia havia abrigado civilizações avançadas muito antes do que se pensava. Essas civilizações construíram grandes cidades e usaram técnicas agrícolas avançadas mesmo quando a Europa estava na Idade Média. Esta teoria era considerada muito radical para a época, porque a opinião geral era que a Amazônia sempre foi escassamente povoada. Mas Fawcett desafiou essa visão com as histórias que ouviu de tribos indígenas. O fazendeiro Hermenegildo Galvão, no estado do Mato Grosso, encontrou Fawcett várias vezes. Segundo Galvão, também havia restos de estruturas antigas em sua propriedade. Não vão muito fundo, havia advertido Fawcett. Há algo lá, mas é melhor não perturbá-los. Essas palavras de Galvão mostravam que fazendeiros e moradores locais sabiam coisas sobre esta região. Mas infelizmente, esse conhecimento era principalmente transmitido por tradição oral e não era registrado. A segunda história vem do piloto Carlos Velho. Velho afirma que em 1975, voando sobre o Mato Grosso, viu formas geométricas abaixo. Não eram formações naturais, diz Velho. Eram claramente arranjos feitos pelo homem. Círculos, quadrados, linhas retas. As coordenadas do local que Velho viu estão muito próximas da localização indicada na última carta de Fawcett. Isso é coincidência, ou realmente há algo lá? A terceira história aconteceu em tempos muito mais recentes. Em 2015, enquanto a equipe da National Geographic filmava um documentário na Amazônia, obteve imagens interessantes com câmeras de drone. Na área florestal, havia elevações dispostas em intervalos regulares. Essas elevações mostravam que a vegetação havia crescido sobre estruturas antigas. Esta descoberta se tornou a primeira evidência moderna apoiando as teorias de Fawcett. Porque varreduras feitas com tecnologia lidar mostraram que realmente havia estruturas feitas pelo homem sob essas elevações. Mas o mais impressionante foi que o governo brasileiro colocou a região sob proibição de pesquisa após esta descoberta. A explicação oficial foi proteger os habitats das tribos indígenas. Mas tribos vivendo na região também existem em outras áreas que estão abertas a turistas há anos. Agora é hora de cumprir as 4 promessas que fiz no início. Primeiro, vou explicar as coordenadas que Percy Fawcett escreveu em sua última carta. Na última carta que Fawcett escreveu para sua esposa Nina em maio de 1925, aparecem estas coordenadas: 11 graus 59 minutos latitude sul, 54 graus 35 minutos longitude oeste. Essas coordenadas apontam para um local no norte do atual estado do Mato Grosso, perto do rio Xingu. Essas coordenadas são a última localização conhecida de Fawcett e seus companheiros, desaparecidos há 99 anos. Mas mais importante ainda, Fawcett escreve nesta carta: encontramos vestígios de estruturas antigas. Ou seja, ele realmente encontrou algo no local onde desapareceu. As imagens do Google Earth que prometi são realmente surpreendentes. Aproximadamente 15 quilômetros ao sul das coordenadas de Fawcett, formas claramente geométricas são visíveis em imagens de satélite. Essas formas são regulares demais para serem explicadas por formações naturais. O mais impressionante são círculos perfeitos com centenas de metros de diâmetro e linhas retas conectando esses círculos. Vocês podem verificar essas coordenadas no Google Earth. 11 graus 40 minutos sul, 54 graus 20 minutos oeste. Terceiro, vou explicar a grande descoberta feita na Amazônia em 2019. A equipe liderada pelo arqueólogo Michael Eckenberger da Universidade de Exeter fez uma grande descoberta na região do Xingu usando tecnologia LIDAR. As varreduras LIDAR revelaram vestígios de milhares de estruturas sob a área florestal. Essas estruturas incluíam grandes praças, estradas e muros de defesa. Testes de radiocarbono mostraram que essas estruturas foram construídas nos séculos XIII e XIV. O mais surpreendente é que a população desta cidade antiga pode ter chegado a 50 mil pessoas. Este número é maior que a população de Londres naquela época. Ou seja, a Amazônia abrigou assentamentos maiores que as cidades medievais europeias. E finalmente, a política de áreas proibidas do governo brasileiro. Oficialmente, essas regiões são proibidas para proteger os direitos indígenas.
Mas a razão real é muito mais complexa. Em um relatório secreto publicado pelo Ministério da Cultura do Brasil em 2020, expressa-se a preocupação de que descobertas arqueológicas na Amazônia possam levar à exploração turística. O governo quer controle rigoroso para proteger esses assentamentos antigos. Além disso, essas regiões também contêm depósitos de ouro e minerais preciosos. A descoberta de cidades antigas pode aumentar atividades ilegais de mineração, criando riscos de segurança. A história de Percy Fawcett não é apenas a aventura de um explorador perdido. Ele foi um cientista pioneiro tentando descobrir a verdadeira história da Amazônia. E hoje sabemos que a cidade que ele procurava realmente existia. A arqueologia moderna provou que as teorias que Fawcett propôs 99 anos atrás estavam corretas. A Amazônia abrigou grandes civilizações muito antes do que se pensava. Essas civilizações possuíam conhecimento avançado de engenharia, agricultura e planejamento urbano. A tragédia de Fawcett foi estar no lugar certo na hora certa, mas a tecnologia ainda não era suficiente para apoiar essas descobertas. Se a tecnologia lidar de hoje existisse naquela época, talvez ele pudesse ter encontrado as cidades e retornado são e salvo. Mas talvez seu desaparecimento tenha servido para proteger essas civilizações antigas. Porque se tivessem sido descobertas nos anos 20, provavelmente teriam sido exploradas turisticamente e danificadas. Hoje sabemos que existem dezenas de milhares de assentamentos antigos na Amazônia. Cada um é evidência de civilizações perdidas. O sonho de Fawcett se tornou realidade, ele apenas não pôde vê-lo. Em nosso próximo vídeo, qual dos outros segredos perdidos da Amazônia vocês gostariam de explorar? Porque a história de Percy Fawcett é apenas uma dos muitos mistérios que esta grande floresta esconde.